Fala galera, tudo jóia? Eu de novo aqui com vocês, no vídeo da semana no seu canal Papo Nada Sério. É isso aí. E como desde a semana retrasada, toda quinta-feira vocês têm acesso a esse vídeo. Portanto, como eu não sei em que horário vocês vão assistir esse vídeo, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje, última quinta-feira do mês, aí fica aquela retroativa em relação também ao quadro No Tempo do Império. Hoje nós temos o vídeo, na quinta-feira, última do mês, No Tempo do Império, volta com força total para vocês. E matando a curiosidade, lá no final do segundo reinado no Brasil, é isso aí. Vocês sabiam que o Brasil teve dois Pedros na linha sucessória de Dom Pedro II? São seus dois netos, Pedro de Alcântara e Pedro Neto. Ok. Houve um equívoco. Vamos conhecer um pouquinho da história do segundo deles, o Pedro Augusto Neto. Errou! De fato, durante um período aí de 10 anos, foi o preferido de Dom Pedro II para sucedê-lo ao trono brasileiro, caso isso viesse a acontecer. Curiosos? Curiosas? Então espera aí que já eu vou voltar trazendo todos os pormenores com relação à vida desse neto que teve uma vida de fato conturbada dentro do contexto e muito agravada, emocionalmente, devido àquele golpe militar que acaba com a monarquia no Brasil a exatos 15 de novembro de 1889 e joga para o exílio toda a família real brasileira. Mas eu trago para vocês. Por enquanto, eu peço para você que não é inscrito, você que não é inscrita, que faça, é rápido, aí inscreva-se, aperte o sininho de notificações e você estará recebendo toda semana o aviso de alerta da inserção do nosso vídeo semanal. É isso aí. Para quem já é inscrito, assiste, curte no final, deixando seus comentários. Não esquece de compartilhar não, papai, mamãe, titio, titia, sobrinho, sobrinha, quem for da família ou colegas, indica o nosso vídeo, compartilha, faz com que ele chegue a mais pessoas e que essas possam ter acesso às informações que nós trazemos. Beleza? Mas quero agradecer a vocês que estão atentos aqui aos vídeos semanalmente e pedir que vocês continuem. Estamos chegando perto de uma marca, inclusive no próximo mês vamos estar fazendo um ano do canal Papo Nada Sério. E aí eu estou preparando uma surpresinha para vocês que me assistem aí toda semana. Valeu? Mas na próxima semana eu conto que surpresa é essa. Combinados? Por enquanto, vamos ficar com o vídeo de hoje, o vídeo semanal do canal Papo Nada Sério, No Tempo do Império. Já volto. Pedro Augusto, é isso aí, durante 10 anos foi o herdeiro ao trono brasileiro, a sucessão de Dom Pedro II. Ele era filho da segunda filha de Dom Pedro II, com Dona Ana Cristina. Portanto, era a filha caçula de Dom Pedro, a mãe de Pedro Augusto. Vocês sabiam que ele chegou, por conta de problemas psicológicos, a ser inclusive analisado pelo famoso psicanalista Sigmund Freud, lá na Áustria? É verdade. Perceber aí, essa primeira introdução que eu faço sobre o evento, que ele realmente passava por alguns problemas sérios de âmbito mental. Ok? Tranquilo? A família imperial e a monarquia no Brasil, como um todo, sofreu impiedosamente e violentamente quando a ditadura militar foi instalada através dos militares financiados pelos barões do café. Vale lembrar que, desde 1850, com a adoção da Lei Eusébio de Queiroz, que acabava com o tráfico negreiro oficialmente no Brasil, com a Lei do Ventre Livre de 1871, assinada pela Princesa Isabel, que anos depois viria a assinar a Lei Áurea, extinguindo definitivamente a escravidão no Brasil, a família real ela passou a não granjear mais
do respeito, beleza? E da admiração dos escravocratas, que viram nesses atos aí grandes percas financeiras para eles. Afinal de contas, a escravidão, né, dava lucros tanto para quem vendia como para quem comprava, principalmente os barões do café, no final do século XIX, que dependiam grandemente da mão de obra escrava para poder plantar e colher o café, que era então exportado para a Europa e parte da América do Norte, no caso dos Estados Unidos. E aí, essas leis aprovadas, embora no início significasse muito pouco no tocante a acabar com a escravidão, foram muito prejudiciais para esses escravocratas. Por esta razão, tanto a princesa Isabel como o seu marido, Conde de, caíram, né, na impopularidade por parte desses escravocratas, uma vez que eles eram abolicionistas assumidos, tá? Dom Pedro também era, mas por terem sido os responsáveis, né, pela implementação dessas leis como um todo, e com a chancela do próprio Dom Pedro II, eles passaram então a não ganhar mais o respeito por parte dessa parte específica, tá, da sociedade brasileira, que eram os grandes proprietários de escravos, os escravocratas, né, em grande parte os cafeicultores, tá, do Vale do Paraíba, lá no interior de São Paulo, bem como também os do Rio de Janeiro, fora os do Nordeste, que também tinham uma certa teima pelo fato de não poderem mais estarem comprando escravos e precisarem em algumas atividades específicas da mão de obra desses afrodescendentes. Tá aí, então, por qual razão a família acabou sendo, de alguma forma, prejudicada pela falta de apoio que eles receberam, ou deixaram de receber, depois que foi assinada a Lei Áurea, acabando oficialmente com a escravidão no Brasil. Pra vocês terem uma ideia aí, ó, os barões do café, os senhores de escravos, eles acabaram financiando, tá, os republicanos, tá, iludidos, e a Força Armada, no caso do Exército, nessa época aí, travavam uma queda de braço com Dom Pedro II, né, se sentiam desprestigiados, e uma parte, né, da oficialidade do Exército acabou então se indispondo com o imperador Dom Pedro II e abertamente até nas escolas militares falando contra o monarca e o regime como um todo. Tanto é que em 15 de novembro de 1889, motivados por esses apoios, tanto dos cafeicultores como também do Partido Republicano Paulista, o PRP, os militares acabam dando esse golpe e acabam com o regime de monarquia no Brasil, jogando a família real brasileira para um exílio. E foi algo tão surpreendente que eles mal tiveram tempo de arrumar as suas coisas e partirem, né? Em menos de 48 horas, eles tiveram que deixar o Brasil rumo à França. Certo? Ok? E aí é que chegamos à questão de Pedro Augusto. Ele já passava por aqueles problemas mentais, psicológicos, né? E esse episódio em si, esse fato, né, como um todo, passou a afetá-lo mais abrangentemente. Ele passou a absorver o maior impacto emocional de tudo aquilo que aconteceu. Tá certo? Então, Pedro Augusto de Bragança, Saxe e Coburgo, na época com 23 anos de idade, né? E como eu disse para vocês, primogênito da princesa Leopoldina, filha mais nova de Dom Pedro II, passou a ter problemas, né, mentais bem mais frequentemente. E aí, quando a família parte para a Europa e se instala na França, ele passa a receber mais ainda visitas, tá, do Dr. Sigmund Freud, famoso psicanalista, e também dos discípulos de Allan Kardec, um grande kardecista espírita, que ministrava aí as chamadas curas espirituais. E até isso aí foi recorrido. Só que não por acaso, né? A historiografia mostra que o Allan Kardec era amigo pessoal, íntimo do Dom Pedro II. E aí, logicamente, que o imperador, né, não gostaria ou não gostando de ver o seu pupilo, né, o seu neto mais amado, mais querido naquela situação, deixá-lo naquele estado. E aí pôde não medir esforços para que o seu neto pudesse ser auxiliado de alguma forma. Ok? Tranquilo? Mas ainda aqui no Brasil, a gente tem que considerar alguns aspectos importantes. Quando eu disse no começo do vídeo, né, que durante 10 anos ele vivia a expectativa de ser de fato, né, o sucessor do seu avô, era porque nem
a princesa Isabel e seu esposo, Conde de, eram pais, né? Alguns achavam que Isabel era estéril e que não iria conceder. E aí Pedro Augusto surgia diretamente como aquele mais provável nessa linha sucessória ao trono brasileiro. Beleza? E de fato ele tinha atribuições para isso. Ele é considerado na época bonito, muito culto, refinado, e a exemplo do avô, ele havia sido criado especificamente para substituí-lo no trono brasileiro. É isso? Mesmo sendo filho de Leopoldina, ele tinha essa cotação em alta aí para se tornar, tá, um monarca após a morte do Dom Pedro II. E caso a monarquia continuasse no Brasil, ele fatalmente seria o novo imperador. E a gente sabe por quê. Além da questão de se achar que Isabel era estéril, a gente tem que entender que eles, e eu falei isso no começo, passaram a não deter tanta popularidade entre a população brasileira. Quando eu falo eles, eu estou mentindo. A Isabel tinha, sim, seu carisma entre a população brasileira, mas o Conde de não. Por quê? Porque ele tinha ideias muito avançadas, né, para aquela época. Ele era um cara super liberal, como um todo. Inclusive, e a própria sociedade brasileira, ela não via com bons olhos o fato da princesa Isabel poder ser uma futura monarca, em substituição ao seu pai. Mas você pergunta, você não falou que era o Pedro Augusto? Sim. Numa possível morte da princesa Isabel, né, sem filhos, uma vez que se pensava que ela era estéril, aí ele seria de fato aquele que iria suceder, ia subir ao trono brasileiro. Beleza? No entanto, 10 anos depois da união do casal, Conde de e princesa Isabel, eis que nasce um outro Pedro, o Pedro de Alcântara, né? E aí sim, as chances de Dom Pedro Augusto, né, o Pedro Augusto, ascender ao trono diminuíram grandemente, né? Foi duro para ele, nesse sentido, ver essa questão. A única chancezinha que tinha era o fato dos próprios tios do menino, né, tanto a princesa Isabel como o Conde de, por não ter essa popularidade toda entre o povo, não quererem de fato que o seu filho viesse a ser o sucessor. Mas, tecnicamente falando, era quase que improvável, né, com o nascimento de Pedro de Alcântara, que o Pedro Augusto viesse a almejar de fato ser o futuro rei do Brasil, o futuro imperador do Brasil. Certo? Ok? E aí tem aquela questão. Se pensava em ele ser, mas infelizmente, com o fim da monarquia no Brasil, não se deu para descobrir quem de fato se tornaria aquele que iria herdar o trono brasileiro. A monarquia acaba, a família real brasileira vai para o exílio e lá vivem, né, inclusive, seus últimos dias. E quanto ao Pedro Augusto, vale lembrar que os seus problemas psicológicos, né, mentais pioraram, tá? Nem o Sigmund Freud conseguiu fazer algo, nem os discípulos de Allan Kardec também conseguiram fazer, e o fato é que ele ficou 41 anos vivendo no manicômio, até que aos 75 anos... Ok, houve um equívoco. A história, né, que até começou com um certo enredo romântico, mas que acaba com o fim trágico de Dom Pedro, ou de Pedro, né, Augusto, que por ter esses problemas específicos acaba então ficando a maior parte da sua vida interno num manicômio, sem nenhuma chance de conviver novamente. Pedro Augusto morreu aos 68 anos de idade em julho de 1934 e mesmo em seus últimos dias cogitava que iria em algum momento ser imperador do Brasil. Galera, obrigado aí pela atenção de vocês mais uma vez. Espero que vocês assistam o vídeo, gostem do vídeo, deixem os comentários e compartilhem também com as pessoas que vocês conhecem. Beleza? Posso contar com isso? Então, mais uma vez, um beijo para vocês, um forte abraço, aquele agradecimento e esperamos estar com vocês na próxima semana para mais um vídeo do nosso canal Papo Nada Sério. Valeu, tchau galera!